Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a professora Ana Ribeiro, da FENASE de Niterói. Professora, a senhora estava falando aqui que um dos projetos é o acompanhamento dos adolescentes que não têm horário integral na escola. É um reforço escolar. E com relação à preparação profissional, existe alguma proposta da FENASE para preparar no eixo jovem aprendiz? Sim, a gente também tem para adolescentes o eixo jovem aprendiz com a preparação para o mundo do trabalho para o primeiro emprego. E a gente faz isso na área de eventos, tanto para casa de festas como para recepção de eventos. É uma formação inicial toda voltada para a responsabilidade, né, desse adolescente dentro do mercado de trabalho. E na região onde a gente atua, existem muitas casas de festas, muito lugar mesmo que faz esse tipo de programação, e ele começa a contratar esses jovens meninos e meninas que têm uma defasagem escolar muito grande. Então a gente cobra das escolas, né, que tenham uma preparação para eles, e alguns já estão fora da escola. E a gente tenta, e com muito sucesso vem conseguindo, que eles retornem à escola, porque a escola é fundamental, né? Não é só trabalhar, né? Alguns também, com algumas meninas já com a gravidez precoce também, elas querem ingressar no mercado de trabalho também para sustentar suas famílias, os jovens também, os rapazes, com essa gravidez também mais, né, no final da adolescência, né? Então eles também já têm sua família e precisam de emprego, e muitos não têm formação ainda para conseguir um emprego no mercado de trabalho que exige uma escolaridade que eles não têm. Então a gente está nesse cumprimento dessa lacuna, que a gente acredita que vem fazendo com sucesso. Esse projeto lá na FENASE tem mais de 8 anos. Mais de 8 anos já. A faixa de idade entre a infância e a adolescência, como é que nós estamos em termos aproximados, né, numericamente falando, como é que nós estamos com essa clientela entre porque a senhora sabe perfeitamente que em determinada altura nós não temos diferença entre criança e adolescente. Todos são trabalhadores, todos são escravizados. Eu gostaria de saber como é que esta faceta quantitativa sensibiliza o órgão de que a senhora participa. E complementando a pergunta do desembargador Antônio Carlos, um dos retrocessos que o Congresso está promovendo é justamente a redução da idade possível do trabalho para adolescentes. Como é que a senhora vê isso? É um retrocesso mesmo? É uma necessidade? A senhora está falando aí que tem preparado jovens para o ingresso no mercado de trabalho como uma alternativa de reinserção social, comunitária, sobrevivência. Como é que a senhora vê essa questão que o Congresso está discutindo agora? A gente lamenta, né? Lamenta que a gente está vivendo, né, um retrocesso. Os números no país, né, demonstram que o adolescente, principalmente das classes mais pobres, mais empobrecidas, eles não são mais atraídos pela escola, né? A escola não é mais não seduz, essa é a verdade, né? E ele também vem com uma pressão enorme da sua própria família para o sustento e vai para o mercado de trabalho informal, né? Que é o que a gente mais assiste. Na zona rural, para o mercado de trabalho, né, das suas famílias, né, na agricultura, nas colheitas, mas nos nossos centros urbanos, os jovens se veem compelidos aos trabalhos informais, principalmente, e desde mais tenra idade, né? A escola sofre uma invasão escolar bastante acentuada, e onde eles vão se preparar para esse mercado de trabalho se eles quiserem sair do informal e ir para o formal, né? O Sistema S, por exemplo, ele cobra uma escolaridade que esses jovens não têm.
Então, assim, nós trabalhamos lá no rigor da lei, desde os 14 anos, tentando que o mercado de trabalho acolha esses meninos e essas meninas, mas principalmente fazendo com que eles retornem às suas escolas, que é uma coisa bem difícil, a senhora eles fala retornarem. Dessa pouca atratividade pela escola. A senhora que trabalha com isso, eu queria saber o que a senhora percebe desse pouca atratividade. Na Alemanha, por exemplo, tem uma semana em outubro, que é a semana da colheita da batata, né? E aí os alunos, as crianças faltavam, né, as aulas para poder ajudar os pais na colheita da batata. Então a escola alemã tem a semana da batata que não tem aula, né? Inclusive essa tradição foi trazida pelas escolas alemãs, né, que vieram para o Brasil e no mundo inteiro. Então tem a semana da batata, mesmo que eles não se colhem mais batata, naquela semana é a semana em que os filhos ficam com os pais, né, como se colhessem batata. Na Inglaterra, igualmente, né, em determinados períodos, né, de maior demanda do trabalho doméstico, né, não tem, né, os pais não podem levar os filhos à escola, então não tem aula. No Brasil, você fala desse mundo rural, onde as crianças desde muito cedo ingressam nesse auxílio aos pais, e aí não é exploração, Ciro, isso é um negócio bem interessante, que não é exploração do trabalho, que é essa coisa abominável que tem. Mas eu com 5 anos, eu ficava junto com meu pai lá, fechando o saco de café, e eu tenho disso as melhores lembranças, né? Meu pai não me explorava, né, o meu trabalho infantil, mas eu ficava junto dele e recebia uma educação para o trabalho, né? No entanto, este é o período, por exemplo, de colheita, né, do café, né, no Sudeste de Minas, Sul de Minas, Sudeste de Minas. Já começou há algum tempo, a escola não interrompe, né? E aí o que o pai acaba fazendo é não levando o filho para a escola. Então falta uma sensibilidade também de quem monta essas grades, de quem monta os currículos, de quem faz o cronograma escolar, né, que não atenta também para essas impossibilidades dos pais de abandonarem suas colheitas para levar os filhos até, né, a escola. E aí tem essa coisa dos conteúdos, né? Eu tenho pouca relação com isso, mas queria ouvir da senhora se o conteúdo, né, que é ministrado nas escolas é capaz de atrair, é capaz de seduzir uma criança, né, para ela passar, às vezes estou louco para a escola abrir, para eu ir lá para dentro, vivenciar aquele conteúdo que ela tem, né, para me oferecer. O que você acha disso? Antes da gente fazer o nosso projeto, a gente fez uma pesquisa na própria região, né? A região que a gente trabalha lá é a região urbana, né, de Niterói, e o emprego que agora é mais escasso já foi muito na indústria naval, né? A indústria naval com esse recesso, então a maioria das famílias era voltada para empregos e subempregos da indústria naval. Então, assim, a pesquisa que a gente faz é com as próprias crianças e as próprias adolescentes. A instituição que eu dirijo não é bem voltada para a educação. Ela é para o horário complementar. Para o apoio, né? E para o apoio orientação familiar para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Então já é uma outra situação que não só do trabalho infantil que pode ocorrer, como crianças um pouquinho mais velhas, sozinhas em casa, tomando conta de crianças, de bebês até, né? Isso é bem complicado. Ou crianças em situação prestes a estar em situação de rua, já fazendo um comércio nos centros urbanos mesmo, nos sinais. Então é essa criança que eu recebo, e esse adolescente que já quase que, a maioria das vezes, já evadiu da escola, já saiu da escola. A escola não é mais um lugar para que ele consiga o que ele está precisando naquele momento, que é o sustento. Ele está imediatamente necessitado desse sustento. E veja, ouvinte, como isso é covarde, porque o ser humano, seja ele criança, seja ele adulto, quando ele sente que ele produz, ele tem um atrativo psicológico que é invencível. Aquela criança que... Mas vamos fazer uma diferença aqui que eu acho importante. Não o trabalho que não deixa de ser trabalho lúdico, divertido, como por exemplo, desfile na escola de samba. Todo ano nós temos esse problema porque os juízes têm que autorizar e tal. Quando o juiz faz esse raciocínio, ele sabe que aquela criança está tendo um prazer imenso e que se ela não desfilar, ela terá um decréscimo psicológico avultado.
E com esses dados, ouvintes, é que nós, juízes e aqueles que se dedicam como professora à criança, nós trabalhamos. Aliás, o Ciro, ele não sabe dessas histórias. O Ciro não conhece, né, a maioria dos momentos em que ele interveio na vida dos outros. Mas eu conheci um músico que o pai dele tinha sido assassinado, envolvido com tráfico, tinha sido assassinado, e a mãe estava presa. E ele estava ali pela casa das tias, dos familiares, dos vizinhos. Era uma criança, e ele fez uma opção de não entrar no tráfico, né? Vendo a mãe presa, o pai morto, ele foi para a escola de samba, virou um menino desse, sambista, e uma produtora ia levar os meninos para apresentação na Europa. Ele era criança. Ele não tinha como obter autorização, né? Mãe presa, o pai morto, né? Uma criança que vivia numa situação, né, de abandono. E aí a produtora foi lá ao juizado, procurou o juiz, Ciro Darlan, que autorizou a viagem do garoto. E hoje eu não vou falar o nome dele não, porque eu contei o resto da história e ele, né, ele não associa, não fala dessa parte da vida dele. Ele virou uma figura grande aí no mundo artístico e falou assim: aquela viagem que eu fiz, né, daquele seu colega, né, mudou o destino da minha vida. O Ciro não sabe disso, né, porque ele fez isso tantos milhares de vezes, né, que ele não tem noção disso. E é exatamente isso. É uma criança que foi trabalhar e fora do país. E com aquela viagem teve uma oportunidade, né, teve uma bifurcação na vida dele que possibilitou ser a pessoa, né, grandiosa que é hoje. Aliás, ela fez uma opção de trabalho, ou trabalhava para o tráfico, né, com todos os riscos. Exatamente. Né, ou então ele trabalhava para a cultura, para a música. Exatamente. Né, já que não tinha pai nem mãe. Mas, professor e desembargadores, por favor, me corrijam se eu estiver errado, que isso é muito importante, ouvinte. Isso é muito importante. Esta opção, ela não é única. Esta opção pelo bem, ela é até encontradiça, ela é até comum. Ou aqueles que se bandeiam para o tráfico não têm um algarismo muito significativo diante de exemplos como esse. É verdade isso ou eu estou equivocado? É meia verdade. Porque todo mundo tem o direito à sobrevivência. E nem todos têm a chance de ter, ou a sorte de ter talentos. Esse exemplo que o desembargador Damasceno colocou aqui é de uma pessoa com talento. Pode ser analfabeto, pode não ter frequentado escola, mas nasceu talentoso. E encontrou um juiz que permitiu que ele iniciasse. Este é o fato mais importante, é quem conduz o talento. Ou, se não houver um talento muito destacado, quem conduz para a realidade da vida. E como mudar isso? A professora Ana Ribeiro, essa semana, ela fez uma apresentação no Conselho da Criança, eu estava presente, fiquei encantado, porque ela é também conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e como responsável por um setor lá do Conselho, ela fez uma apresentação ligada ao Fundo para a Infância e Adolescência. Professora, o que é isso? O que é Fundo para a Infância e Adolescência? Esse fundo, ele pode mudar esse cenário de violência, de negação de direitos? Como utilizar esse fundo, professora? Explica aqui para os nossos ouvintes que podem fazer pergunta através dos telefones 35720760. Disque e faça as suas perguntas, porque a nossa mesa aqui está preparada para respondê-las. O interesse pela minha instituição, né, a instituição que eu dirijo, pelo Fundo para a Infância e Adolescência, começou no início do final dos anos 90, porque a gente ouvia falar que existia esse fundo, né, eu entrei já, essa instituição já havia sido, né, fundada, já tinha alguns anos de existência, e eu comecei a pesquisar o que era esse fundo, como é que eu chegaria até ele. Então eu comecei a ler sobre isso lá atrás, né, no início logo no ano 2000,
E eu descobri que o contribuinte, né, aquele que tem o seu imposto de renda, poderia doar ao Fundo para a Infância. Eu falei, meu Deus, olha, a gente precisando tanto de recursos para tocar a nossa instituição, por que a gente não faria através disso? Então eu comecei a tentar entender, e lá atrás a gente viu que era uma coisa muito prática, que estava colocada dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 88, que instituía os conselhos de direitos da criança e do adolescente, que teriam esses fundos vinculados, e esses fundos poderiam poderiam ter recursos de doações de pessoas que na sua declaração de renda poderiam destinar, e também recursos do orçamento municipal, estadual ou federal. E esses recursos, através de editais, né, poderiam ser dirigidos a projetos para atendimento de criança e adolescente. Eu fiquei encantada com aquilo naquela época e fui ao município, né, que é de Niterói, e fui ao Conselho de Direitos e fiquei perplexa que o Conselho de Direito não operava aquele fundo ainda. E eu concorri, a nossa instituição concorreu a uma cadeira nesse conselho, porque eu via que aquilo não andava, as pessoas, era meio que um mito. E aí eu também fui ao Ministério Público, né, lá da comarca de Niterói, também perguntei, porque no próprio estatuto está dizendo que o Ministério Público é o que fiscaliza esse sistema de o que o fundo, o que esses recursos desse fundo vão financiar. E o Ministério Público também, assim, ainda um pouco desconhecendo isso, afinal de contas tinham só pelo menos uns 10 anos de estatuto, mas isso ainda era pouco conhecido. Então, dentro do próprio Conselho de Direitos de Niterói, eu comecei a tentar dissuadir meus colegas daquela inércia que eles estavam, né? Ninguém corria atrás disso, e aí fomos à agência também da Receita Federal, ainda não havia as normativas que hoje existem, a Receita Federal hoje tem normativas sobre isso, então era tudo muito no início. E a gente conseguiu doações ao fundo, naquele ano que a gente começou a estudar sobre isso, e essas doações a gente fez o primeiro edital lá de Niterói, em 2001, e a gente conseguiu que aquele edital começasse a financiar projetos para atendimento de criança e adolescente lá em Niterói. Explica melhor para o nosso ouvinte. O nosso ouvinte deve imposto de renda. Isso. Ele tem que pagar imposto de renda todo final de ano. Uhum. Quanto desse imposto de renda devido, ele não vai tirar do bolso dele, ele pode destinar a esse fundo, e qual é a finalidade desse fundo, com a linguagem direta, para o nosso ouvinte saber que ele pode participar desse fundo sem perder um centavo. Diga lá, professora Ana. Sim, não só aquele contribuinte que tem o imposto devido, mas aquele que quer contribuir também pode fazer por essa forma. Quando ele for fazer a declaração dele, tem um espaçozinho que diz assim, ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E ele vai clicar naquele espaço e ele vai ver quais os fundos no Brasil estão cadastrados e aptos a receber a doação dele. Na pessoa jurídica 1%, na pessoa física 4%. E pode juntar com outros fundos, que é o fundo para o esporte, é o fundo para o idoso, recentemente também feito. 6%, 4%, depois ele pode colocar mais. Isso é no momento da declaração. Da declaração. Então, só para esclarecer, é diferente daqueles casos em que se faz a doação, né, e depois faz o abatimento na hora da declaração. Sim. Neste caso aí não, esse caso é na hora da declaração, clica lá no ícone do ECA e pronto, parte do imposto já será destinado. Isso, porque vai sair já no cálculo final, ele já vai ter esse imposto. Eu estava falando de 4%, que ele ainda pode acrescentar mais outros 2 fundos, que é o fundo para o esporte e o fundo para o idoso também. Então, essa parte é que é importante quando clica, ver quais os fundos estão cadastrados e estão aptos a receber. Isso é muito recente também. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos com a professora Ana Ribeiro explicando como você, ouvinte, pode participar da solução do problema financiando políticas públicas através do Fundo para a Infância e Adolescência.